Economia Verde. Oferecimento CVR Costa do Cacau. Consciência ambiental. Você me dá um minutinho? Porque garantir o desenvolvimento sustentável das cidades é também permitir o pleno exercício de seu potencial econômico, estimulando os pequenos, médios e grandes negócios locais e atraindo novos investimentos que gerem baixo impacto ambiental e gerem postos de trabalho para os habitantes da cidade. Para isso, é preciso que se façam investimentos robustos e constantes na infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades de produção e escoamento de bens, inclusive na pesquisa em inovação e transferência de tecnologias voltadas para facilitar a vida de cidadãos e investidores. A exemplo de mobilidade, saneamento e comunicações. Além disso, todas essas ações precisam garantir o bem-estar da população residente, pois é ela que desfruta de forma permanente de toda a estrutura e dos benefícios que ela traz para a cidade. Esses e outros assuntos a gente continua tratando nos próximos minutinhos, tá certo? A gente se vê. Bom dia, o sextou a gente nem fala mais, que já é o clássico. E essa semana foi atípica, né? Que teve 2 sexta-feiras. Teve o Nossa Senhora, Dia das Crianças, que parou. Então, para muita gente, a sexta-feira está continuando aí de quarta, quinta, sexta. Itacaré está cheia, a Orla de Ilhéus está cheia. Eu estou com um amigo meu, Humberto da Rimax, parceiro nosso aqui, estava lá em Canavieiras, está cheio, graças a Deus. Então, o sextou meio que alongou aqui, quarta, quinta, sexta. E, de novo, vou aproveitar esse momento. Já vai fazer um mês da presença aqui, no reforço do time aqui, de professor Guilherme. Então, se tivesse aquelas musiquinhas de parabéns, eu batia parabéns e palminha, porque Guilherme, como professor da área de direito ambiental há 20 anos na UESC, ativista, militante, uma pessoa super respeitada, e depois na pandemia virou blogueirinho, virou influencer. Então eu fico muito feliz do Economia Verde ter recebido esse reforço. E hoje a gente recebe um colega dele, colega de sala dele. Então o Guilherme vai ficar hoje, acho que até ele que devia estar aqui na bancada, que os dois são amigos de juventude, mas o bate-papo hoje vai ser com Vinícius Brilha, que dentro da estrutura da Prefeitura de Ilhéus é um dos coordenadores do plano de revisão, da revisão do plano diretor participativo. A gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala assim, tá fazendo o plano diretor, aí parece que é uma coisa impositiva. Na verdade, é a revisão do plano diretor participativo de Ilhéus. Então, hoje o estágio atual é um diagnóstico municipal. Ele me passou com alguma antecedência, para mim, para Guilherme, um caderno analítico. E volto a dizer, hoje é um tema bem técnico, mas o Guilherme está aqui do meu lado, quero que ele vai ser bem produtivo esse nosso bate-papo, bem técnico, sem ser. E quando eles ficarem acadêmicos demais, aí eu que sou o leigo, assim como vocês da área, aí eu entro em intervém e pergunto, que diabo é isso? Tá bom? Mas Vinícius, obrigado por sua presença, meu amigo. Eu que agradeço, Kleber, o convite de estar aqui mais uma vez aqui no seu programa, agora de cara nova, né? Você parece que mudou aqui o layout aqui do estúdio. É um programa que tem a cada dia crescendo cada vez mais, viu? Bom dia também aqui, Guilherme, meu amigo, meu colega de profissão, grande figura aqui e cada vez se tornando aqui uma das pessoas mais importantes na área de direito ambiental e meio ambiente aqui de nossa região, tá? Eu sempre falo, Kleber, que a TVI, ela presta um papel social importante, primeiro por ser a única rede de televisão genuinamente grapiúna, e onde é possível a gente trazer as matérias da região, de nossa cidade, da nossa região grapiúna, da nossa região cacaueira, para que a gente possa estar discutindo e debatendo aqui. Estou aqui à sua disposição, viu? Eu vou só dar essa ressalva. Realmente, a gente é um Davi contra vários Golias.
A TVI é um espaço de comunicação com estrutura técnica perfeita e que melhor até do que de algumas das grandes, e é a única que é realmente Gapiúna, como você falou, onde você pode ter momentos de debate, seminários, como a gente já fez o de SG, agora vamos fazer desenvolvimento econômico com as prefeituras, e não é só aquela meia horinha. O que as Golias, não vou falar o nome delas, mas o que os Golias fazem? Eles pela legislação, é 99% do tempo fazendo novela, noticiário nacional, e 30 minutinhos só para falar de teve um acidente na BR-101, a comunidade paralisou, queimou pneu. Chegou uma carga de cacau, não sei. Isso não é ser local. E com certeza é possível, graças ao que eu chamo o Silvio Santos Itabunense, que é o Barbosinha, né? Porque é dono de televisão e apresentador ao mesmo tempo. Ele tem um idealismo muito grande sobre esse projeto. E aí você leva a mensagem aqui para a Prefeitura de Ilhéus, de que a gente busca parceiros para um projeto cultural e jornalístico de qualidade. Mas eu vou deixar de blá blá blá. Me fala aí para a galera qual a importância do plano diretor e por que está tendo uma revisão. O nosso plano diretor atual, Kleber, ele é de 2006, né? O plano diretor, ele é como uma peça fundamental para que a gente possa fazer o ordenamento de nossa cidade. É através do plano diretor que a gente diz onde é possível determinada atividade aconteça, se é a área de turismo, se é a área industrial, se é a área de comércio, se é a área residencial, aonde é que a área pode ser considerada área rural, não é? Onde a gente pode estar mapeando áreas de risco, o setor hídrico, enfim, é onde a gente mapeia a nossa cidade para que a gente possa estar crescendo, se expandindo, não é? E permitindo que a cidade possa crescer. É realmente um desafio esse plano diretor. Ele precisa ser revisado a cada determinado tempo. O último plano diretor determinou que fosse feito em 10 anos, a gestão anterior não fez, e nós aí assumimos essa responsabilidade de estar promovendo essa revisão. Nós iniciamos no início do ano passado essa revisão do plano diretor. É um plano diretor participativo, porque a gente discute ele com a comunidade. Nós já fizemos 2 audiências públicas, nós já fizemos oficinas territoriais, levando o plano diretor às comunidades mais distantes. Depois fizemos uma segunda rodada de oficina, onde nós discutimos com os setores temáticos, diversos setores temáticos, o setor socioeconômico, o setor de infraestrutura, mobilidade urbana, enfim, é um processo complexo, né? Estamos na metade desse processo e estamos entregando agora um diagnóstico de mais de 1.400 páginas para que toda a população tenha acesso a ele, e a partir daí a gente possa estar discutindo a partir das próximas etapas e, enfim, entregar um projeto de lei, né, onde estaria atendendo todo o anseio da população, da sociedade, o que se espera para os próximos 10 anos. E a gente pretende estar fazendo isso nos próximos 6 meses. Pois é, né, Vini? Como é importante você trazer esse tipo de informação, até mesmo para que possa auxiliar na mobilização, né? Infelizmente, a gente vai sentindo, né, que a população, de uma forma geral, acaba não se interessando por esses processos. E eu sou testemunha de como tem sido feito, né, a seriedade com que tem sido levada, conduzido esse processo. Inclusive participei de uma das oficinas temáticas, a do centro, né, territoriais, melhor dizendo, a do centro, né, e fizemos uma na UESC também. E na UESC também teve. Na UESC, infelizmente, acabei não participando naquele dia. Mas eu vi a seriedade com que as meninas, né, levaram e assim,
a questão da desconfiança das pessoas, né? As pessoas o tempo todo desconfiadas das questões, das coisas que vêm do público, aquelas coisas passadas, né? Que a gente vê, e como as pessoas acabam não participando e como as pessoas já vão desconfiadas de como as pessoas vão conduzir. E eu posso dizer a seriedade com que aquelas pessoas que estavam ali conduziram todo o processo, ouvindo, dando algumas satisfações, as satisfações seriam necessárias, registrando, levando, e que depois a gente vê isso expresso no documento que está sendo feito, né? Então é importante que a gente deixe esse registro aqui verificado. Mas assim, quando você fala a respeito da questão desse processo, eu queria que você assim falasse um pouquinho do que é que já foi detectado e que já aponta e que já coloca no radar do planejamento municipal para que já possa ser, de alguma forma, operacionalizado, até independentemente mesmo da aprovação formal do plano diretor. Olha, o diagnóstico são 1.400 por isso que eu resumo. A gente fez um modelo, um relatório executivo, onde a gente traz justamente um resumo. Esse resumo nosso ficou aproximadamente aí mais de 200 páginas, para você ver. Então, teria muita coisa para estar discutindo aqui relacionado a esse diagnóstico. Mas a gente pode citar aqui a questão do desenvolvimento socioeconômico da nossa região, principalmente trazido pelas obras de infraestrutura que foi feita aqui na nossa cidade, como, por exemplo, a nova ponte Jorge Amado, a duplicação da Zona Sul, que iniciou aquela primeira etapa até a Cepos, e agora nós vamos estar ampliando até o Cururupi. Isso tudo já se tornou um eixo de crescimento ali naquela região ali da Zona Sul, né? Vai se crescer muito mais com a finalização dessa segunda etapa da obra. E aí o plano diretor já está pensando como vai ser feito o planejamento ali. Porque não pode ser pensado naquela área como se foi pensado há 10 anos atrás. Sim. Que ali não tinha moradias, não tinha nada, eram fazendas que tinha ali, na beira da praia. Então a realidade é outra. Você passa ali e você vê inúmeras construções e prédios já naquela localidade. Aí você vai na Zona Norte, onde está vindo o Porto Sul, que já está em obra já bem avançada lá. Eles prometem aí entregar essa obra em 2025 e começar as operações aí em 2026. Vai vir também a FIOL, e aquilo ali vai criar também uma região ali de crescimento também, que a gente precisa estar pensando os impactos que isso vai gerar naquela localidade e também para a cidade, considerando que são obras de grande investimento, de grande vulto. Ela não vai gerar aquele impacto apenas local, né? A gente conseguiu detectar também, Guilherdes, a importância da mobilidade urbana. Todos esses investimentos que está sendo aplicado na cidade, ele vai impactar diretamente na mobilidade urbana. E isso a gente já está repensando, né? A gente já está, assim que terminar o plano diretor, vai ser discutido aí o plano de mobilidade urbana do município para essa nova realidade da cidade, tá? A gente também aqui pretende que foi detectado a questão da parte cultural da cidade, né? Um resgate da parte cultural para que, com o crescimento da cidade, isso não fique esquecido. Ilhéus, com a cidade que tem uma história, não é? É uma das cidades mais antigas da América Latina. Quase fazendo 500 anos agora, né? Estamos já nos preparando, inclusive, com o projeto Ilhéus 500 anos para a cidade, e isso faz parte também da nossa discussão do plano diretor. Enfim, você vê, são inúmeras coisas aqui. Eu ia passar aqui 2 dias só falando sobre as propostas do plano diretor. Tem muita coisa. Ilhéus é uma cidade rica,
não apenas no sentido de natureza, mas pela sua diversidade. Sim. Ilhéus, ao mesmo tempo que tem um apelo natural, temos aí a questão do meio ambiente também, que é uma das pautas mais importantes. Agora mesmo com essas chuvas que deu no fim do ano, a gente viu a importância de se detectar a questão das áreas de riscos para prever futuros alagamentos, áreas de desabamentos, né, de encostas, enfim, tudo isso a gente tá tendo cuidado de estar discutindo, né? São muitas coisas, mas eu acredito que essas que a gente mencionou, somando a parte de meio ambiente, eu acho que são as principais. E na parte do meio ambiente, a gente não pode deixar de esquecer que Ilhéus talvez seja uma das cidades do Brasil que tem um apelo ambiental mais forte. Sim. Né? Nós temos o Parque da Boa Esperança, que quem não conhece é maravilhoso, tem a sua importância mundial pela sua quantidade ali de... A diversidade ali é fantástica, né? É fantástica, a quantidade de diversidade ali dele. Nós temos a APA da Lagoa Encantada, sim, que também tem um apelo ali significativo, não é? O próprio Parque Marinho ali, era isso, da preserva do Bero Canapu ali, isso, da Pedra de Ilhéus, a área de relevante interesse ecológico ali, que pega parte da Tulha, se não me engano, até a divisa com Uruçuca, tem, e fora que a gente tem por ali, por aquela região, o próprio Parque Estadual da Ponta da Tulha, que está por ali, né? E que vai bater lá, né? Claro, já não é mais Ilhéus, mas quando você pensa em Ilhéus, não tem como você não pensar na região, né? E toda aquela zona rural que vai bater lá no Conduru, que vem bater também cá próximo ao parque a reserva de Una. Então não tem como a gente perder essa... Você vê que é um ativo ambiental rico, né? E que precisa ser preservado para futuras gerações. Sim. Desculpa interromper, dando a frase clássica do mestre da mesa, né? Desculpa interromper, já interrompendo. Nosso tema básico, né, Pano de Fundo, é economia verde, ou seja, integrar um capitalismo mais inteligente, mais... você citou o próprio Parque do Conduru, tem uma partezinha que é Ilhéus, mas mesmo que não fosse, está no entorno, né? Está 20 quilômetros, basicamente, 15 quilômetros, 20 quilômetros do centro. E o Parque do Conduru, recentemente, foi alvo de uma parceria público-privada. A concessão da gestão E, para quem não sabe, isso significa um ganho para o meio ambiente fantástico. As experiências passadas de parcerias público-privadas em parques têm demonstrado, do ponto de vista do velho ESG, ambiental, social e governança, impacto positivo nos três. O grande case é o grande caso, não vou falar case não, o caso é o do Cataratas. Cataratas hoje já aparecem muito mais onças, visivelmente a população de onças aumentou depois da gestão do parque da empresa da parceria privada, e a comunidade do entorno passou a ter mais acesso, porque eram programas ou de gratuidade ou de desconto para moradores. Então a visitação, a educação ambiental, e se tomara, oxalá, aí que o Parque Estadual do Conduru tem um efeito positivo, porque é um parque fantástico, e que se repita isso nos outros parques todos que vocês citaram. Pois é, lembrando que é isso, é um parque estadual, né, e que ainda carece de regularização fundiária, né? Então, a possibilidade da exploração econômica sustentável daquele espaço ali também pode não, com certeza, né, vai gerar um outro círculo, né, um outro ciclo, né, de inclusão, inclusive inclusão socioprodutiva das pessoas que moram por ali, no seu entorno, né? Mas, Vini, quem não sabe, né, muita gente não com certeza não sabe, mas esse rapaz aqui, ele ocupa um cargo
extremamente estratégico dentro da prefeitura, né? É o assessor técnico simplesmente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, né? Ou seja, tudo aquilo que é estratégico para a economia de Ilhéus acaba passando por ali. E a gente vai vendo uma série de notícias que vão nos trazendo, claro, um certo alento no que diz respeito à possibilidade mesmo de ciclo econômico dentro da cidade. A gente vê a revitalização das praças sendo feita em parceria com a iniciativa privada. A gente vê algumas iniciativas agora mesmo com a renovação de autorização de uma série de ambulantes, food trucks, essas coisas todas, que dão um outro, né, digamos assim, aquela segurança e um alento, principalmente para os pequenos, né, Vini? Conta um pouco mais para a gente aí dessa experiência para você que tem sido cuidar dessas questões estratégicas, porque muitas vezes, claro, a gente precisa pensar no macro, mas para o cidadão que mora ali, que faz e que, digamos assim, carrega a cidade nas costas, o que é viver esse momento? Guilherdes, a economia ela começa do pequeno, não é? É o pequeno que faz gerar a economia dentro da cidade. O grande traz riquezas, né? Mas a economia que gira no bairro, não é? Na sua rua, é o pequeno quem faz isso gerar. Então, quando você fala de food trucks, não é? A questão da alimentação da comida de rua, que vem crescendo no mundo inteiro, não é? E tem crescido também em Ilhéus, porque é um negócio fácil, rápido, custo barato, não é? E a gente tem uma preocupação também de a sua proliferação causar também um prejuízo. Então a ideia foi através do programa Food Truck nos bairros, né? A gente tem várias praças de alimentação onde nós conseguimos identificar e nós estamos mapeando e vendo, por exemplo, praça tal cabe X food truck, praça tal não pode, não tem esse perfil, né? Então a gente vai mapeando, colocando, né? E gerando para essas pessoas a oportunidade de estar ganhando, né, o seu dinheirinho ali, né, levando para sua casa, gerando emprego. Você sabe que muitos desses food trucks, eles também contratam 2, 3, 4 pessoas que estão trabalhando, eles fazem entrega, já é o motoboy que está ali também levando, compram no mercado local, né? Eles vão ali no mercado, abastecem a sua produção, né? Então ele ajuda ali a estar circulando, né? E ao mesmo tempo a gente está fazendo um reordenamento da cidade. Houve realmente um crescimento desordenado durante muito tempo, né? E a nossa preocupação e o nosso desafio agora é que de forma que a gente possa estar reordenando ele, colocando na cidade, de forma que a gente consiga um equilíbrio aí, né? De que a pessoa possa estar trabalhando, né? Sem que com isso se torne num problema para a cidade. E isso ganha todo mundo, né? Uma via de regra, a maioria lá eles estão satisfeitos com essa proposta, né? Existem outros bairros aí, a gente pretende ampliar isso em toda a cidade, né? E a proposta é que todos os food trucks eles sejam atendidos, regularizados, estejam funcionando, né, direitinho lá com a vigilância sanitária fiscalizando para que a comida seja de fato uma comida de qualidade que está oferecendo o consumidor, né? Então existe toda uma preocupação que a gente tem observado, né? E a gente está conseguindo implementar com a colaboração deles. E claro, quem ganha é a cidade, né? Em relação às praças, realmente era um projeto antigo que tinha na cidade, que era o projeto Adote uma Praça, que ele estava meio esquecido. A gente resgatou esse projeto, deu uma remodelada e conseguimos aí já a atração de alguns
empresários da cidade que realmente toparam a proposta de estar reformulando a praça, né? Começou com a praça ali da Pedro Matos, ali do teatro, que foi a Unimed. Eles se empolgaram, gostaram tanto do trabalho que agora estão ajudando a gente lá na reforma da fachada do teatro. Você vê uma coisa já uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa já puxa a outra, né? Estamos reformando também a praça lá Castro Alves e vamos também já iniciar lá a praça Pedro Matos, né? As praças, os projetos são belíssimos realmente, são bacanas. E assim, estamos ampliando também para outros bairros. Já estamos agora discutindo com outro empresário. Vamos fazer no bairro Nossa Senhora da Vitória lá. Já estamos em fase de discussão do projeto, como vai ser o projeto da praça, o que é que pode ser feito, o que é que não pode, entendeu? E assim, são uma tomada de decisões inovadoras, porque a gente substitui aquela tradicional iniciativa do poder público de estar gastando aquele dinheiro do cofre que pode estar sendo aplicado em outra coisa, e a própria sociedade está contribuindo, né? O empresário, estamos devolvendo o que ele ganhou em parceria com a sociedade, com a cidade, né? O cara às vezes apostou no seu negócio na cidade, teve o retorno, eu quero agora devolver o que eu ganhei aqui. Eu acho isso bacana e essa é a proposta do projeto Adote uma Praça, e a ideia é crescer cada vez mais. De novo, outro fato que não pode passar em branco é a questão do resíduo sólido, né? O aterro sanitário, o aterro da CVR, né, que é patrocinador do programa, mas eu sempre falo, a gente só aceita aqui patrocinador que a gente defenda eticamente e tranquilamente. CVR está em 5 estados há 25 anos aí e veio para Ilhéus, né? Eu falo que Itabuna aí, Socorro Mendonça Reta, porque não é ali ainda é Ilhéus e tal, mas está no município de Ilhéus. Teve um primeiro contrato com Itabuna, depois Itacaré, e agora a gente teve a felicidade de ver a assinatura com Ilhéus, né? Qual a relevância disso para a cidade de Ilhéus, essa questão dos resíduos sólidos, dessa parceria, um PRAD para o Itariri, aquele caos socioambiental que acontece no Itariri ali, qual a relevância que você percebe nisso? Dessa parceria público-privada? A gente assinou o contrato com essa empresa, a gente vai estar destinando os resíduos sólidos da cidade para lá agora. A partir daí a gente vai fazer o projeto de estar, né, encerrando de vez as atividades lá do Itariri, do antigo aterro que funcionava lá. E já iniciamos, junto com a Secretaria de Promoção Social, um trabalho junto aos bananeiros, né, que trabalhavam lá, os catadores lá, estão fazendo um levantamento dele, um diagnóstico, de forma a gente estar atuando lá dentro, já estamos na verdade, né, mas de forma de que haja uma assistência àquelas pessoas que moravam ali. Então, assim, a princípio, o impacto maior é o encerramento das atividades do aterro do Itariri, que por muitos anos atendeu não só a cidade de Ilhéus, mas de outras regiões. Uruçuca. Vários municípios traziam aqui... É cômodo, né? Meu amigo Moacir, mas para o Moacir falar, eu jogo lá em Ilhéus. Uma vez eu perguntei pro Moacir, mas ele falou, não, a gente joga lá em Ilhéus. Porra. Ilhéus tem esse carinho, talvez por ser a cidade mãe das outras cidades, de estar ajudando, né, em algumas situações aí, que é o caso, né? Mas acredito que essa própria empresa, ela tenha condições de atender também os outros municípios, né? Mas o impacto, como eu estava falando, é justamente agora encerrar de vez as atividades lá, recuperar o passivo lá da área, tirar ou dar assistência no que for possível àqueles moradores que viviam ali e dependiam economicamente do lixão, tá?
Então essa é o grande desafio. É uma grande notícia para quem ama Ilhéus e para quem respeita o ambiente em qualquer lugar do mundo. Mas tá de parabéns aí, Prefeitura, de novo, né, por essa iniciativa. E em especial essa inclusão social. Porque é muito fácil falar só resolveu a questão ambiental. E o povo que estava lá, né? E em condições subhumanas, vocês vão ter um trabalhão gigante aí, ação social, né? Secretaria de Ação Social, que era, não sei se lá tem Secretaria de Trabalho, Ilhéus, ou de algum departamento. Secretaria de Promoção Social. Promoção Social vai ter um grande trabalho a ser realizado, mas está de parabéns já por esse avanço. E ainda tem, pegando ainda a questão dos resíduos sólidos, você falando a respeito, né, desses pequenos negócios que estão começando e que vão se fortalecer ainda, né, nessa perspectiva, né, das praças de alimentação, e aí que acabam gerando pequenos eventos, essa coisa toda. E aí a gente também não pode esquecer de uma certa regulamentação também, no que diz respeito à destinação dos resíduos que eles geram, né? Recentemente mesmo houve um evento na Avenida Soares Lopes, no domingo. Na segunda-feira eu passei 6 horas, né, para atividade física, mas estava um negócio assim muito complicado. Eu vi que a prefeitura agiu rapidamente, né? Quando eu saí 6 horas, quando eu voltei 7 horas, o pessoal da prefeitura estava ali tratando aquele negócio todo. Mas aí tem aquela grande preocupação, né? Não é somente a cidade limpa, não é aquela que mais se varre, mas aquela que menos se suja, né, Vini? Então é preciso fazer ainda esse trabalho de educação junto tanto aos empreendedores quanto também aos usuários, né? Não, nesse ponto você está certíssimo. Boa parte dos empresários, não vou generalizar, mas boa parte dos empresários ainda não tem a cultura, né, e o discernimento de que o lixo gerado por ele, principalmente se tratando do comércio, ele é o responsável. Né? Existe a concepção assim, não, eu pago um imposto, a responsabilidade da prefeitura. A prefeitura tem sua responsabilidade. Mas aquele que está ali fazendo o seu negócio, gerando o lixo, ele também tem sua responsabilidade, não é? E a gente também está nesse desafio aí. Recentemente, no caso lá da Praça Castro Alves, nós reunimos todas as pessoas que exercem negócios ali, né, desde as carrocinhas, dos quiosques e do food truck, justamente para estar tratando essa questão do lixo ali daquela área, porque ali não era só em questão de eventos, ali estava tendo um problema diário, né? E conseguimos minimizar bastante, colocamos a prefeitura colocou uns lixos com um volume maior. Eu vi aquele grandão, que a própria caçamba pega, já joga dentro e tudo, e estabelecemos horário para que eles possam estar colocando. Melhorou bastante, ainda não é ideal. Os eventos é um grande problema, porque o camarada pede licença para fazer um evento na prefeitura. Uma das contrapartidas é que justamente ele faça a limpeza do local, mas o que ocorre muitas vezes é que o camarada vai, faz o evento, vai embora e larga lá o pepino lá pra gente, não é? Então a gente ainda não descobriu uma fórmula de que possa estar evitando isso, não é? Mas é bom você estar tocando nesse assunto, que até ajuda a gente a pensar numa forma de que isso possa ser minimizado e evitado. Uhum. A Ecoleve tem algumas iniciativas, né, Guilherme? A gente tem assim, existem algumas iniciativas em Ilhéus, e aí foi bom, Kleber, citar a Ecoleve, que é a empresa que é capitaneada aí pela nossa amiga Priscila Costa, que inclusive já fez parceria, né, em alguns eventos com a prefeitura, e que tem um programa de ESG, de consultoria bastante interessante no sentido de não geração e destinação mais correta, né, desses resíduos. Porque na realidade, Vini, as pessoas também compreenderem que ali elas estão jogando dinheiro fora.
Quando ela joga o plástico, a garrafa de vidro, a garrafa PET, o papel do copinho de sorvete no chão para virar lixo, na realidade ela está perdendo dinheiro, porque aquilo ali pode ser encaminhado para a reciclagem, né? E a reciclagem, e ao mesmo tempo em que se envia para reciclagem, você gera dinheiro para uma parte, né, para um segmento da sociedade, e você também vai deixar de impactar o próprio aterro sanitário, né? Porque já que para o aterro sanitário, o que deve ser destinado para lá não é o conjunto dos resíduos, mas somente aquilo que não pode mais ser utilizado, né? Que são os rejeitos. Então, aí a gente tem, né, a questão dos instrumentos educativos e também os repressivos, que é o remédio que se evita, a gente quer evitar todo custo, amargo, né? Mas... é aquela ideia que a repressão vira educação, né, Vini? Puxar a orelha, né? Puxar a orelha do povo. É o dilema do Brasil que é o mesmo da criminalidade. Você, é daqui que a educação chega a um ponto de acabar a criminalidade, tem que ter polícia. Tem que ter polícia. Tem que ter, e realmente tem iniciativas, em especial na área rural, que podem ser promovidas pela prefeitura, porque o plano diretor, a gente fica muito pensando na área urbana, né, Vinícius? Mas eu sei que você é um cara apaixonado pela área rural, sua família vem da área rural. Aliás, você nunca nem me falou que é apaixonado. É a forma que você fala sobre o cacau, a forma que você fala sobre Itaju do Colônia, só a forma que você fala sobre questão até polêmicas, como questão indígena, tudo isso, você vê que você é apaixonado, seu coração é rural, né? Você, como é que porque Ilhéus tem esse dilema, é um grande setor urbano, mas tem uma área rural gigante, né? E as vicinais. Então, outro dia a gente trouxe aqui um pessoal da Pavion para dar entrevista, para falar sobre pavimentação ecológica, para não ter que usar o uso de asfalto, ser uma coisa mais prática e tal. Como é que faz para esse cara, ter luz, ter sistema viário? O Estado chega lá, né? Escola, é um desafio, né? Deixamos agora para falar sobre a parte rural, inclusive ela está sendo também contemplada na questão do plano diretor. Como você falou, Ilhéus, ela é uma cidade que ela tem uma dimensão gigante, né? Ilhéus, o limite territorial dela é bastante extenso. Ilhéus prevê uma área de praia, uma zona costeira são quase 90 quilômetros de costa. É uma cidade que tem diversos altos, é uma cidade que tem uma parte hídrica bem extensa, tem a parte ambiental grande e tem também a sua parte rural, né? Ilhéus tem a tradição forte do cacau, ainda como seu principal produto agrícola. Nós ainda somos aqui a Bahia, apesar da campanha lá do estado, lá do norte, de ser o maior produtor do cacau, não é verdade. A Bahia continua sendo o maior produtor de cacau do Brasil, não é? E a ponto de aqui nós temos o maior parque moageiro da América Latina. Ilhéus moe aqui 95% do cacau do Brasil, a gente moe aqui dentro de Ilhéus, não é? E a gente sabe as dificuldades que o cacau teve nos últimos anos, o problema com a vassoura de bruxa, mas aos poucos aí a produção vem sendo retomada, né? E à medida que as tecnologias ela vem chegando, a gente consegue aí a cada ano aí melhorar um pouquinho e se reinserir novamente dentro do mercado e ter aquela visibilidade. E claro, não é, todo acompanhado daquela parte histórica, não é, cultural, que vocês aí sabem até mais do que eu relacionado a isso. E aí vem os grandes desafios do campo, que é a questão da inclusão digital, né? Nós estamos estudando aí uma forma de colocar antenas no campo para que a internet possa estar chegando
o morador do campo, né? Ilhéus tem o distrito lá de Nema, lá, que fica lá bem distante daqui, né? Nós temos mais de 1.000 quilômetros de estrada vicinais aqui dentro da nossa região, né? E são estradas importantíssimas que são responsáveis pelo escoamento de produção. É importante para que possa estar trazendo as crianças que moram no campo para estudar. Não são todas as comunidades que têm escola na sua região, então muitas delas têm que se deslocar ou para outra comunidade ou para o próprio distrito sede, não é? Então essa questão das estradas realmente é bastante importante. E Kleber, a gente está com um planejamento agora, você solicitou aí a questão da estrada, a gente está estudando aí uma proposta, vamos fazer na Lagoa Encantada um projeto piloto, não é? Onde a gente possa estar reestruturando aquela estrada através de uma proposta, de um projeto ecológico, né? Sem que a gente possa estar, vamos dizer assim, asfaltando aquele local, mas é que a gente possa ter uma acessibilidade confortável, sim. E perene. Uhum. Eu assisti no programa aqui uma empresa que falou sobre isso, a gente achou bastante bacana. Levamos isso aí à Secretaria do Interior, pedi até uma equipe nossa que fizesse um projeto aí relacionado a isso, onde vai envolver não apenas a questão da estrada, né? Vai ser a estrada, vai ser o pontapé inicial, aí a gente vai fazer uma proposta lá voltada para o turismo, voltada para negócios, né? E voltado, claro, para o meio ambiente. A Lagoa Encantada tem uma mística sensacional. A lenda em torno da Lagoa Encantada. Não é à toa que o nome dela é Encantada. Encantada, né, Guilherme? O apelo cínico dela é para, assim, talvez a questão da acessibilidade ou a visão, mas assim, em qualquer lugar do mundo, uma lagoa como aquela teria vários hotéis de charme ao redor, teria pequenos condomínios. É um apelo fantástico. Você ainda vê o Parque do Conduru ao fundo. Sim, e está do lado de Ilhéus, está aqui do lado. Uhum. Assim, se você tiver acessibilidade perene, né? E se depender, já que você está falando de adoção de praças e tal, se depender da TVI, se pode contar com o apoio da TVI para promover as empresas que sejam parceiras desse projeto. Por exemplo, se a Pavion quiser doar o equipamento. Já estou dando um recado aqui para a Pavion. O Pavion está mandando um recado, depois eu faço o cortezinho e mando para ele. É doação para a Prefeitura de Ilhéus, para um projeto, e a gente da mídia aqui, para vocês aqui, à vontade, porque nosso interesse é o desenvolvimento regional, nosso foco é o desenvolvimento regional. E para além, né, do apelo ambiental, no sentido do ambiente natural, nós temos também o próprio apelo histórico, né, com Castelo Novo, por exemplo, que foi ambientação de novela da Globo, né? Ainda existem Rio do Engenho, né, que teve até uma iniciativa, né, privada lá naquela região, e que você tem lá ainda um remanescente da antiga estrada de ferro, né? Quando a gente percorre aquelas áreas ali de Pimenteira, Ineme, Banco Central, a gente encontra ainda edificações que são edificações da época áurea do cacau, né? E que tudo isso, se tiver comunicação, acessibilidade, você cria todo um potencial de revitalização daquela área. Que faz inclusive ponte com Quaraci, com Itapitanga, Ibirapitanga, se eu não me engano, né, com Itajuípe, com várias outras ali que foram também objeto de um filme, A Coleção Invisível, né, que é um filme belíssimo que é rodado e ambientado aqui na nossa região, né, que foi com Vladimir Brista e tudo, e que a gente acaba
vendo assim, disse, meu Deus, como é que essas coisas, né, de alguma forma foram se acabando, foram tendo esse sentimento de abandono ao longo do tempo, né, que precisa desse olhar mais acurado do planejamento, né, do poder público. Precisa, e não apenas do poder público. Né? Claro, da iniciativa privada também. Eu costumo dizer que quando a iniciativa é privada e o poder público dão as mãos, as coisas acontecem com mais facilidade. Né? Então eu sempre bato nessa tecla. Mas é isso, a nossa região ela é rica, né? Ilhéus é uma cidade que tem uma diversidade incrível de indústria a meio ambiente, de cacau ao mercado imobiliário, entendeu? E basta a gente, cada qual dentro do seu nicho aí, saber explorar isso e reverter isso para o nosso próprio crescimento, né, de forma sustentável. Sim. Investimentos para Ilhéus, perspectiva de futuro. Olha, Ilhéus tem alguns investimentos já em vista, uns velhos, mas que são velhos, novos investimentos, né? Porque Ilhéus era uma cidade que você, Ilhéus agora vai deslanchar, aí dava... Então, muitos dos projetos são projetos antigos. Podemos citar aqui, por exemplo, estava conversando ali sobre a questão da ZPE. A ZPE é um projeto antigo, mas que ainda não se realizou por diversas situações, a questão do marco regulatório, questão de infraestrutura e tudo. Acreditamos agora que com a mudança do marco regulatório e a questão da infraestrutura, ela possa vir a se transformar numa nova opção para Ilhéus. É um velho negócio, mas... Agora com nova roupagem. Com a nova roupagem. Não é? E a ZPE, falando objetivamente dela? A questão do porto, tanto o Porto Sul quanto o Porto de Ilhéus, o Porto de Ilhéus é que vem revitalizando aí nos últimos anos, com essa nova gestão aí da Codeba, que tem revitalizando bastante lá, aquela área lá. Hoje Ilhéus voltou a exportar soja, a gente tem exportado madeira de lá do extremo sul, que incrivelmente passava direto, saía para o Salvador, a gente não entendia isso. Né? Mas conseguimos agora trazer ela para Ilhéus e a gente tem exportado níquel e agora vamos numa exportação forte de manganês. Né? Sou uma empresa de Minas que tem pretende escoar toda a sua produção de manganês aqui pelo Porto de Ilhéus, já começou aí as suas operações aí e com proposta de expansão para a cidade, né? No futuro a indústria e beneficiamento, o que seria bastante importante porque é geração de emprego, né? E sempre quando a gente fala que uma empresa se instala aqui, ela não é só passageira, né? Ela consegue agregar muito mais, né? Imagine você ter uma indústria aqui que você recebe o material, processa e exporta. Né? Então, esse ganho econômico e financeiro, né, inclusive em forma de receita, em forma de geração de emprego, ele é bastante positivo para a nossa cidade. Sim. E o que é importante, né? A gente começa a verificar a diversificação. A diversificação. Quando a FIOL começar a operar, Guilhermes, a gente vai começar a ver a questão da diversificação, porque o Porto de Ilhéus liga o Centro-Oeste a Ilhéus. Então, todo esse trecho, né, ele vai ser permitido trazer produtos que não é tradicional ainda por aqui, mas que vai passar a escoar por aqui. No caso de frutas, lá do Centro-Oeste, né, os grãos do Centro-Oeste, aquela exportação de boi vivo, né, Sim. Ele pode se tornar assim uma realidade. Inclusive, há um tempo atrás, chegou a vir um pessoal aqui para olhar o Porto de Ilhéus sobre a possibilidade de ver o que é viável. Então, é uma opção. Né? E o próprio minério de ferro, Ilhéus vai se tornar
talvez no Brasil, o principal porto de exportação de escoamento de minério de ferro, né? Com a vinda da Bamin, existem outras empresas que também pretendem vir para cá, como a Sul-Americana Metais, estão em processo de licenciamento de um duto que pretende trazer de lá do norte de Minas para cá, um duto. Outras mineradoras que já estão atuando aqui no interior da Bahia, que também tem interesse em utilizar o Porto Sul para escoar o minério de ferro, né? Então, é uma realidade aí que em pouco tempo, aí 5, 10 anos, isso possa vir estar acontecendo aí. Muito E a nossa preocupação, o nosso desafio, né, é justamente que isso possa ser feito com segurança. Sim, né? A questão ambiental, mais que nunca, vocês aqui como exercem o controle externo, não oficial, vamos dizer assim, né? Mas que tem faz a formação e opinião, né? Faz a formação e opinião e ajuda o poder público a estar fiscalizando, né? Sim. E contribuindo, claro, para que isso seja de forma eficiente. E a gente está lá, né? Também o pessoal não sabe, Vinícius é conselheiro também lá do Conselho de Meio Ambiente de Ilhéus, né? Do CONDEMA. Eu tô lá. Eu tô lá escondidinho como suplente lá do Instituto Nosso Ilhéus. E a gente vai acompanhando, né? Todas as discussões que ocorrem ali no grupo, todas as preocupações, essa coisa toda. E como é importante, né, Vini, ter esse olhar da sociedade, né, sobre as políticas públicas para que, né, a coisa não acabe não tendo o desenrolar indesejado, né, para a gente, porque acaba impactando o meio ambiente em si, o ambiente natural e também a própria sociedade, né? Não, claro. E assim, a administração pública, ela tem um determinado olhar. É importante que ela ouça o ambientalista, né, as ONGs, a comunidade tradicional, né, as empresas que vão ser impactadas, os moradores da região, né, e a parte acadêmica, a imprensa, todo mundo tem o seu papel. Sim, né? Sim. Não adianta a administração pública ficar ali apenas só, né, tendo aquela visão. E hoje já mudou. Né? A administração pública ela está com outro foco, ela realmente tem discutido bastante com a sociedade. Sim. Por isso que o nosso plano diretor ele é um plano diretor participativo. Né? A gente quer realmente estar discutindo com a sociedade, né, para que a gente possa estar ouvindo diferentes vertentes e fazendo algo mais completo e que atenda a todo mundo. E uma visão dessa do poder público acaba sendo importantíssima, né? Porque também não adianta estar lá na Constituição, o princípio da participação, se você não tem na gestão pública esse espírito de interlocução. Né? E como é importante esse trabalho que vocês acabam fazendo, né? Enquanto poder público, de ouvir a população, ouvir o anseio, realizar o diagnóstico, né? Um diagnóstico com 1.400 páginas, né? Você sabe que essas audiências públicas, às vezes, ela é engraçada, porque a gente vai para discutir o plano diretor, muitas vezes a pessoa confunde, aí leva uma reclamação do bairro. Tem isso. Porque meu poste está sem luz, tem um buraco na porta da minha casa. E ajuda até a resolver um monte de problema. Ajuda, né? Aí não adianta, aqui que a gente explica que o plano diretor não é isso e tal. Mas haja cafezinho e água, porque vai até 1h da manhã, né? E sai de tudo, né? Sai de tudo em audiências públicas. Você tem desde as contribuições técnicas e questionamentos técnicos mesmo, né, que surgem, até algumas coisas que chegam a ser folclóricas, né, viram folclóricas. Agora sim, a questão da participação da sociedade tem me surpreendido bastante. Sim. A sociedade realmente tem contribuído, Cléber, com a discussão do plano diretor. Muitas das questões têm sido apresentadas em alto nível. Sim. Né? O que nos deixa muito felizes, porque isso vai permitir,
melhor o debate, mais clareza e segurança na tomada de decisão por parte da administração pública. Né? A gente realmente estamos tentando fazer um trabalho bem feito para que a gente possa entregar ele da melhor forma possível, do jeito que o cidadão de Ilhéus, que a nossa cidade de Ilhéus merece. Isso é um debate qualificado, todo mundo ganha, né, Vini? Tanto a própria sociedade quanto o próprio poder público também, que pode se apropriar do conhecimento que vem dali, né, se apropriar das informações que muitas vezes não... No momento de formulação de determinados documentos, às vezes você não se atenta para determinados olhares, é aquilo que você falou, né? Um outro olhar. Você tem a visão do gestor, que muitas vezes precisa mesmo olhar para o geral, você está olhando de cima, mas quem está lá embaixo diz, olha, não é bem assim. A questão é uma outra. Aí levanta o seu radar, abre o seu radar para outros aspectos que muitas vezes você não está ali no dia a dia, você está ali. Alguns gestores muitas vezes se qualificam como apagadores de incêndio mesmo, né? Muitas vezes você está o tempo todo apagando incêndio e você não consegue enxergar determinadas coisas que a sociedade está enxergando, né? É por aí, é exatamente isso. E a gente teve uma gestão complicada, nós passamos por 3 grandes desafios, que foi a questão do óleo que teve aqui no nosso litoral. Tem que estar voltando, infelizmente. Está voltando, está aparecendo, a quantidade menor, mas está, esperamos que não venha acontecer do que aconteceu da outra vez. Logo depois veio a questão da pandemia, né, que realmente quase 1 ano e meio, e até hoje a gente ainda vive sobre os efeitos da pandemia, e teve aquela questão das fortes chuvas do fim de ano, que realmente trouxe para a gente grandes problemas. E isso sim, a gente pode dizer que foi apagar incêndio, né? Mas até essas situações, Guilherme, nos servem nos traz experiências, né, para que a gente possa estar melhorando e evitando futuros problemas. Claro. Então, quando situações que não estão na previsão acontece e não serve de experiência, a coisa rotineira não pode ser de jeito nenhum. Né? Sim. Então, quando a gente faz o planejamento de um plano diretor, a gente tem que estar discutindo tudo para que nesse período de 10 anos, caso venha aparecer um problema nacional, mas isso aqui a gente já tinha discutido lá no plano diretor, já tem uma solução que é essa. Sim, entendeu? Sim. Então, é isso que a gente pretende. Né? Todas as áreas, todos os segmentos, todas as atividades, ela já está, ela vem a ser atendida e que no caso do eventual situação ela possa já ter uma solução ou pelo menos uma direção a ser tomada. E para além disso, né, Vini, tem a própria responsabilização, né? Porque quando você participa, você também está se responsabilizando por aquilo. Então não fica somente nas costas do poder público dar as respostas necessárias, né? E muitas vezes quando cobrado, não. Mas isso foi discutido e foi decisão de lá da participação popular, né? Com certeza. Olha, foi um dos bate-papos mais gostosos que tiveram aqui. Você sabe que a gente ficou 1 hora e nem percebeu? Ficou conversando. Aí, Carol ainda apareceu aqui, ó. Já veio expulsar a gente aqui do estúdio. A gente... Carol vai ter... eu chamo mais... A temática é tão longa e tão interessante quanto as praias de Ilhéus.